Se você é mais antigo no canal, você deve lembrar da loja Pano de Vela. Acontece que ela se tornou a parceira oficial do Nerd All Stars. E agora, muito mais coisa foi adicionada e atualizada no site panodevela.com.br. Tem camisetas, inclusive são as que eu uso nos vídeos. Tem meias, Funko Pop, chinelos temáticos e inclusive os meus desenhos. Quadros desenhados e pintados por mim mesmo. E para comemorar, os 10 primeiros quadros vendidos irão autografados. E se você usar o cupom NerdAllStars5, você vai ganhar 5% de desconto em qualquer item do site. Então dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição e passa lá na panodevela.com.br. Um personagem controverso que veio do futuro pensando em conquistar fama e dinheiro de maneira fácil. Mas as coisas nunca são tão simples assim, né? Esse é o Gladiador Dourado. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a origem. O Gladiador Dourado foi criado por Dan Jurgens e já apareceu pela primeira vez na sua HQ solo, em Gladiador Dourado número 1 de 1986. Michael John Carter nasceu no século 25, mais precisamente em 2442, em Gotham City. Seu pai era viciado em apostas e o abandonou ainda criança com a sua mãe, deixando a família cheia de dívidas. Na adolescência, Michael se destacou jogando futebol americano na faculdade, onde ganhou o apelido de Gladiador. Mas quando a sua mãe ficou extremamente doente, Michael acabou cedendo aos mesmos vícios do pai, as apostas, para conseguir dinheiro para o tratamento dela. Michael começou a apostar contra o seu próprio time e entregava a vitória dos jogos para receber o dinheiro. Com isso, ele conseguiu salvá-la. Mas foi descoberto, expulso da faculdade e preso. Isso lhe custou o seu futuro nos esportes e o desgosto da sua mãe e irmã. Depois que conseguiu a liberdade, Michael conseguiu um emprego como segurança noturno de um museu em Metrópolis, o Space Museum, onde encontrou vários registros e imagens dos super-heróis do passado, do século 20. Aquilo o deixou deslumbrado, vendo como os super seres eram amados e queridos pela população. Então, na intenção de se tornar um super-herói para ganhar fama e dinheiro, Michael rouba alguns artefatos do museu, como um uniforme, um anel de voo da Legião dos Super-Heróis, um dos cinturões de campo de força do Brainiac 5, luvas que emitem rajadas energéticas, um robô de segurança chamado Skits, um cartão de crédito do século 20 e usando a máquina de viagem no tempo de Hip Hunter, ele partiu até o século 20, mais precisamente em 1986. Ao chegar, ele tenta se adaptar à cultura da época. Ele testa e se adapta aos poderes que conseguiu, e com a ajuda do robozinho Skits, ele vai conhecendo mais esse tempo tão diferente para ele. Uma das primeiras ações de Michael foi a de salvar o presidente dos Estados Unidos de um ataque. E com isso, ele consegue chamar a atenção da mídia quando o presidente vai homenageá-lo. Mas por ficar tão nervoso ali, ele se enrola na hora de falar o seu nome, que deveria ser Gold Star. E acaba se confundindo com o apelido de Gladiador. Então, sem querer, ele acaba sendo batizado de Gladiador Dourado. Michael tinha uma irmã gêmea, Michelle Carter, e em certo momento, quando ele visita o seu tempo original, ela seguiu os passos do irmão usando tecnologia do futuro para ir para a mesma época do Gladiador Dourado, onde ela sim acabou usando o nome de Gold Star. No tempo atual, o herói começou a ganhar mais destaque, mas ele se importava na verdade em fazer ações de marketing e ser uma celebridade. Então as suas ações heróicas tinham uma motivação a mais. Para administrar suas atividades, o Gladiador Dourado criou a Gold Star Incorporation, onde com a inteligência artificial de Skits, ela se torna uma empresa milionária, e depois ele a rebatizou para Booster Gold International.
Mas como tudo que vem fácil vai fácil, o Gladiador Dourado foi levado à falência quando os caçadores cósmicos roubaram a sua fortuna durante a saga Millennium. Pouco antes disso, o Gladiador Dourado foi apresentado por Maxwell Lord aos heróis da recém-reestruturada Liga da Justiça Internacional, onde ali conheceu o seu futuro melhor amigo, o Besouro Azul, com quem fez dupla diversas vezes, até mesmo se denominando de Blue and Gold, o azul e o dourado. Nesse período, o Gladiador fazia parte da equipe quando o Apocalipse surgiu na Terra, e o monstro destruiu o seu uniforme no ataque. O Besouro Azul tentou restaurá-lo, mas isso durou pouco, porque algum tempo depois o Gladiador sofreu um ataque do vilão Devastador, onde perdeu um braço e teve o coração e o pulmão feridos. Ele foi salvo e o Besouro Azul fez um novo traje para ele, agora com uma espécie de braço cibernético. Mas foi o vilão Monarca que restaurou o corpo do Gladiador Dourado por completo um tempo depois, tentando conquistar a confiança do herói. O Gladiador já participou de outras equipes como o Conglomerado, a Justiça Extrema e os Super Buddies. Depois da morte do Besouro Azul durante a Crise Infinita, o Gladiador Dourado se aproximou de Jamie Reyes, o seu substituto, e o acompanhou sendo um grande suporte, uma espécie de mentor, honrando o nome do amigo. Durante a fase 52, o Gladiador Dourado foi considerado morto em certo momento e retornou com outro uniforme e nome, batizado de Supernova. Mas isso durou pouco porque era um plano para derrotar o Skits, que tinha sido possuído na época. Então depois disso, o manto foi transferido para um antepassado de Michael, Daniel Carter. Assim com ele, voltando a ser o Gladiador Dourado. O problema é que algumas atitudes do Gladiador eram questionáveis. Ele de fato era um super-herói. Ele ajudava realmente quem precisava, mas ele também fazia algumas coisas para se autopromover, inclusive chegando a forjar crimes. Isso fez com que o Gladiador fosse rejeitado pela comunidade heróica, e ele teve que realmente provar que estava arrependido e que poderia ser um herói de verdade. Só que quando isso aconteceu, quando ele ganhou a confiança de Superman, Batman e de todos os outros, Rip Hunter surge. Rip Hunter é um viajante do tempo e ele recruta o Gladiador Dourado para ser um mestre do tempo com ele, restaurando e evitando anomalias pela linha temporal. E isso porque, sem ele saber, o Gladiador Dourado era o pai de Rip Hunter. Um filho vindo de um futuro além do dele próprio, que se torna uma espécie de mentor para o pai ainda imaturo. O Gladiador Dourado aceitou a missão porque assim ele poderia evitar a morte do seu melhor amigo Besouro Azul. E mesmo reencontrando, a sua morte fazia parte da cronologia e não deveria ser alterada. Nesse período, o Gladiador Dourado viajou para várias épocas, interagindo com personagens como Jonah Rex e a Legião dos Super-Heróis, e passando até por momentos como quando Bárbara Gordon fica paraplégica. Então, arrumando a linha temporal fora do holofote, ele se torna o maior super-herói que o mundo não conheceu. Graças às suas atividades de viagens no tempo, o Gladiador Dourado foi um dos poucos que não foram afetados quando o Flash mudou a realidade, criando o Flashpoint. Durante esse arco, o Gladiador volta para a Terra e vê que aquela realidade era diferente. Ele tenta buscar uma forma de voltar a linha do tempo ao normal e chegou a se envolver numa luta perigosa contra o Apocalipse. Mas com o final do Flashpoint vieram os Novos 52, e assim uma nova realidade foi estabelecida. Aqui, as origens do Gladiador Dourado são basicamente as mesmas. Ele se junta à Liga da Justiça Internacional e chegou a ser o líder do grupo. E durante a saga Convergência, essa versão mais nova, dos Novos 52, encontra a versão mais velha, a original, o Gladiador Dourado do pós-crise, no estágio de envelhecimento acelerado devido às viagens temporais. Essa versão, a original, e Rip Hunter, inclusive sabem que são pai e filho agora. E para salvá-lo, ele se funde com o fluxo do tempo, se tornando numa nova versão do Tempus,
o Wave Rider. Enquanto o Gladiador Dourado mais jovem, que surgiu com os Novos 52, retorna para a linha do tempo normal depois da Convergência, se tornando um mestre do tempo também. E ele é atualmente o herói das histórias do Renascimento. O Gladiador Dourado é um humano comum, ele não tem superpoderes. É o seu traje que lhe dá as habilidades necessárias para combater o crime e para ficar famoso. O seu corpo é bem treinado devido ao seu tempo como esportista, mas o seu uniforme e artefatos é o que faz dele ser super. Os visores possuem visão amplificada e microscópica, além de raio-x. Os raios emitidos pelas luvas serviam para atacar qualquer coisa e o uniforme era super resistente, tanto que já o protegeu de um golpe do próprio Apocalipse. Inclusive, sendo o Gladiador Dourado o responsável por dar esse nome de Apocalipse ao vilão. E tendo um destaque também para o Skits, o seu robozinho companheiro, e que além de ser uma espécie de enciclopédia, era uma inteligência artificial altamente elevada e podia emitir rajadas energéticas como auxílio também. Fora das HQs, o personagem já apareceu nas animações Liga da Justiça Sem Limites, Batman Os Bravos e Destemidos e Justice League Action. Ele aparece também em games como Lego Batman e DC Universe Online. E em formato live action, sempre teve rumores de que uma série ou um filme ao lado do Besouro Azul estaria sendo produzida, mas nada foi concretizado, mas ele apareceu em live action na série Smallville. O Gladiador Dourado é o típico homem que entra numa vida pelos motivos errados. Ele considerava que os fins justificavam os meios. Mas com a convivência com seus companheiros e com o passar dos anos, ele começou a realmente acreditar no que estava fazendo. De que ser um herói era muito mais que usar uniforme ou ter dinheiro e fama. Agora, algo que ele nunca perdeu foi o bom humor. É um personagem que, assim como o seu amigo Besouro Azul, não é um dos mais famosos para o grande público, mas é também amado pelos fãs. E apesar de começar de um jeito errado, com certeza se tornou um ótimo super-herói que o mundo não conheceu. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia o Gladiador Dourado. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.